Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é quinta-feira da segunda semana da Quaresma. O Evangelho de Lucas está no capítulo 16, dos versículos de 19 ao 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhes as feridas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou-lhe: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, se arrependerão. Abraão respondeu: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, Lucas traz a nós o tema da incompatibilidade entre o reino de Deus e o reino do mundo. O reino de Deus é formado do desapego, do despojamento, da certeza de que o tesouro não é o que eu tenho nas mãos, mas no coração. Pois o que trago nas mãos ficará, o que tenho no coração levarei comigo e será a pedra preciosa para conquistar a minha salvação. O reino do mundo é formado do apego, do exagerado apego. Apego pelas coisas materiais, pelos bens, pelo ter, pelo poder. Assim, Jesus vai nos falar dessas duas realidades conflitantes por meio da figura de um rico e de um pobre chamado Lázaro, que vivia deitado à porta do rico, se alimentando das migalhas que caíam de sua mesa e tendo como consolo as lambidas dos cachorros nas suas feridas. Lucas faz questão de nos mostrar que a figura deste mundo passa, que a cidade dos homens é passageira e que eterna é a cidade de Deus. E Lázaro, que recebeu em vida terrena tanto sofrimento, tanta humilhação, e soube suportar tudo com determinação e até mesmo com aceitação, é agora levado ao seio de Abraão, que aqui significa a própria salvação. Enquanto o rico é sepultado e desce aos infernos.
A gente percebe que a riqueza deste mundo não tem poder de compra com as riquezas que vêm de Deus. A salvação é uma conquista e não uma compra. Mas também é bom que fique claro aqui que Lázaro não foi salvo pela pobreza, nem o rico condenado pela riqueza. O rico foi condenado pela avareza, pelo egoísmo, pela prepotência, pela arrogância, pela autossuficiência. Lázaro foi salvo pela sua humildade, pela sua aceitação. Assim, um colheu virtudes, o outro se consumiu dos defeitos. Agora o rico olha para o céu e vê Abraão e Lázaro no seu seio e ele mergulhado em tantos tormentos. É hora então de gritar pelo socorro, para que Abraão permita que Lázaro vá até ele e lhe refrescar a boca. E o Senhor diz que não há passagem entre o céu e o inferno, ainda que eles quisessem. Assim o evangelista nos mostra nesta quinta-feira que a realidade do céu e a realidade do inferno são realidades eternas. E são realidades imutáveis. Quem está no céu vive a felicidade do céu, quem está no inferno vive os horrores do inferno, e tais realidades serão por toda a eternidade. No momento que o rico, então, percebe que não há consolo para quem está no inferno, que o inferno é permeado de uma eterna dor, ele suplica a Abraão para mandar Lázaro à sua casa avisar os seus irmãos do que os espera se permanecerem vinculados às riquezas do mundo e não aos tesouros de Deus. Abraão então lhe informa que na terra, na cidade dos homens, todos são norteados pelos profetas e por Moisés. A palavra e a lei devem orientar os passos dos homens na cidade terrena. Nós vimos no último domingo da transfiguração que ao lado do Cristo transfigurado estava Moisés e Elias. A palavra e a lei nos levam à transfiguração, a experimentar a transfiguração do Cristo e por ele nos transfigurarmos também. Mas Lázaro insiste e Abraão vai lhe dizer que também não há passagem. E ainda que algum dos mortos ressuscitem, quem está apegado aos bens deste mundo dificilmente abrirá os seus olhos para a verdade. Gostaria de frisar então para vocês o termo não há passagem. Depois que morremos para este mundo e nossa alma se vai para Deus, não há volta. O caminho da cidade dos homens para a cidade de Deus, ou para o inferno, é um caminho sem volta. Assim nós, cristãos, não podemos jamais comungar com qualquer teoria reencarnacionista. Nós cremos na voz do Senhor que diz: não há passagem. E o termo utilizado para que um dos mortos volte para falar com a família do rico é ressurreição. Ainda que um dos mortos ressuscitem. Então, para voltar, tem que ressuscitar. E ressuscitar não é ser uma outra pessoa. É voltar a ser aquilo que se era. É ter de volta a sua carne para que nela se possa ver a Deus. Nós, crentes cristãos, não cremos na reencarnação.
Cremos na palavra que nos ensina que não há passagem. Ninguém volta a este mundo. Respeitamos aqueles que creem na reencarnação, mas nós reafirmamos que a nossa fé está contida na ressurreição. A vida ela é única, a vida ela é bela, a vida ela é forte, justamente por ser sempre ela. Quer dizer, por não haver volta. Ninguém volta a este mundo. Porque crer na reencarnação é crer que o homem se salva por seus próprios méritos, pois cada vida que ele vive aqui na Terra, ele vai se aperfeiçoando, pagando os erros da outra vida, para um dia se libertar desta roda das reencarnações. E eu te digo, isto é mentira. 1000 vezes o homem pode voltar neste mundo, que 1000 vezes o homem vai pecar. Pois ninguém tem capacidade de se salvar pelos seus próprios gestos. Somos pecadores, limitados, infiéis a Deus. Nós somos salvos pela graça. O que nos salva não são as vidas vividas na terra. O que nos salva é a graça que completa em nós o que o pecado nos tirou. Se não há passagem para nos reencarnar, se não há passagem para nos comunicarmos com este mundo, peça a Lázaro para ir na minha casa falar com os meus irmãos. Não se iludam com qualquer expressão que seja apontada como comunicação dos mortos com os vivos. Nós cristãos não cremos em cartas, em psicografia, em aparecimento dos mortos para falar conosco, porque nós cremos no Evangelho, e o Evangelho nos ensina que não há passagem. Se você crer nesta coisa, bom cristão não é. Porque são realidades completamente diferentes e divergentes. Às vezes vejo as pessoas dizerem que espiritismo e catolicismo são a mesma coisa. Quem fala isso nada conhece da palavra. São realidades muito diferentes. Não dá para ser espírita e ser cristão católico. Pois nós que somos católicos cremos que não há passagem. Que quem vai colher os frutos do que viveu aqui. Somos salvos não pelos nossos méritos nas rodas das reencarnações. Somos salvos pela graça do Cristo, por meio de sua paixão, morte e ressurreição. E cremos que o único caminho que nos deixa na intimidade de quem partiu é a força da oração. A Quaresma, então, nos chama à purificação da nossa fé, que ela seja verdadeiramente cristã. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.